Salve Goblins, beleza? Segundou, dia de investir na sua carreira de game dev. Então vamos de Foot Tutorial. Nesse último tutorial eu estou mostrando como programar e como funciona a lógica de programação através de blueprints. Basicamente, essa programação que eu bolei aqui é para fazer esse contador aqui de cima. Ele vai de 0 a 10 e sozinho quando ele chega em 10, ele vai de 10 a 0. Quando chega em 0, vai de 0 a 10 e fica nesse limbo. Vamos lá então. Para esse timer, basicamente, a gente vai criar um actor. Então eu vou escolher uma pasta aqui, dentro da minha pasta. Eu vou criar dentro dessa pasta temporária aqui, que eu vou escolher logo depois. Dá o botão direito, Blueprints, e vou criar um actor. Esse actor eu vou chamar de BP Temporizador, certo? E vamos dar um double click para abrir ele. Aqui dentro dele, a gente vai ter acesso basicamente a toda a construção que a gente vai querer dentro dele, inclusive componentes. Um dos componentes que a gente vai querer vai ser um text render. Esse text render aqui vai ser basicamente o texto mostrado na tela que a gente quer que represente ali o temporizador, certo? Vou colocar ele aqui na tela, no game, só para a gente ver o tamanho da letra. Pode ver, tá bem pequena. Tá vendo? Então eu vou aumentar esse tamanho aqui para 400. Um pouquinho grande, mas vou trocar esse texto aqui de text para 10. Vou fazer um timer que vai só de 0 a 10 e depois ele desce de 10 a 0, beleza? Ele tá um pouquinho pelo canto aqui, porque o alinhamento dele tá left, né? Então eu vou deixar aqui alinhado no centro. E isso daqui já tá o suficiente para nós. Beleza. Como que funciona a programação por blueprints, cara? Basicamente, a programação por blueprints ela é feita através desses nós, né? Desses quadrados. E cada quadrado tem a sua função. E esse quadrado event tick aqui, por um exemplo, ele é aquilo que é chamado a cada frame que o jogo é renderizado. Como assim a cada frame? Por um exemplo, não tem aquele normal boato que fala, meu jogo tá rodando a 30 FPS, meu jogo tá rodando a 60 FPS. FPS significa frames por segundo, ou seja, um jogo que está rodando a 60 FPS vai estar chamando esse node aqui 60 vezes por segundo. Certo? Um jogo está rodando a 30 FPS, vai estar chamando esse node 30 vezes por segundo. Entendeu? Então ele é um node que fica o tempo todo disparando. Sabe? E nesse delta seconds aqui vem a diferença de tempo entre a última vez que ele foi chamado e a atual vez. Sabe? Então, como que a gente vai fazer nosso timer? Basicamente, a gente vai implementar esse tempo aqui a cada tick. E com esse tempo sendo incrementado já trazendo esse delta seconds, a gente só precisa guardar ele numa variável. Então eu posso vir aqui, clicar em arrastar, dar um prompt to variable. E aqui, em vez de chamar de delta seconds, eu vou misturar ele para, vamos dizer, current time. Current time é basicamente tempo atual, certo? Então vamos setar ele assim. Só que em vez de setar ele assim direto, eu não quero que ele pegue só o delta seconds, né? Que o delta seconds ele só vai mostrar o valor entre um tick e outro. Ou seja, se ele chamou 30 vezes por segundo, ele vai vir 1 dividido por 30, sabe? Ele não vai vir tipo 1, 2, 3, 4. Não, ele só vai vir a diferença do último tick para esse. Então a gente vai pegar o tempo aqui e o delta seconds e somar o tempo atual com esse delta seconds. Ou seja, ele vai estar sempre guardando o valor do delta seconds mais o valor anterior dele. Assim ele vai estar sempre somando. E agora a gente quer que esse valor apresente nesse texto, né? E vocês verem aqui, o text render é justamente esse texto. Eu posso vir aqui, cliquei aqui, né? Adicionei o componente, arrastei para cá. Vou dar um set text. Por algum motivo ele já veio com isso aqui, não quero isso, certo? Esse node aqui, basicamente vai setar o texto nessa variável aqui. E para setar esse texto ele vai criar um valor de text, certo? Mas a gente tem um valor de float, que é basicamente um valor que ele é decimal, né? Números reais, na verdade.
E daqui eu vou mais a fundo nos nossos workshops, tá? Não precisa se preocupar. Mas para aqueles que já sabem, bem, basicamente float não precisa. Vou colocar aqui, só de clicar arrastar ou deletar para vocês verem, ele já tem essa intuição de dar um convert, tá vendo? Convert float to text. Então eu posso vir aqui, converter ele já vai converter, já vai estar acertando o texto. Se a gente vir aqui e der play, vou dar um play em game aqui, a gente vai conseguir ver aqui embaixo, ele já está setando esse valor. Tá vendo aqui? E com as casas decimais. Por que ele está com tanta casa decimal aqui? Basicamente porque o delta second dele é um valor bem decimal, bem quebrado. Se a gente quiser que ele não tenha casas decimais, a gente pode vir aqui, ó, máximo fractal digit, e deixar esse valor zerado. Agora a gente só vai ter os números inteiros saindo do nosso print text. Tá vendo ali embaixo, ó? 1, 2, 3. Beleza. Mas agora vem a nossa lógica booleana. O que eu quero é que esse valor vá de 0 a 10. E depois que ele tiver chegado em 10, ele comece a ser de 10 a 0. E tudo isso sozinho. E quando ele chegar em 0, ele vai de 0 a 10. Chegar em 10, vai de 10 a 0. Certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer é... Vou deixar esse set text aqui, bem aqui no final, porque isso é a última coisa que a gente vai fazer. E primeiro a gente vai definir esse valor do current time, para depois puxar esse valor aqui. Beleza? Então, vindo para cá, antes de dar esse set valor aqui, eu vou chamar um node que se chama branch. O branch, para aqueles que já programam, é o famoso if. Se essa condição for true, ele vai nesses nodes de cima. Vai seguir o fluxo por aqui. Se for false, ele vai seguir o fluxo de baixo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero saber é se o current time, vou puxar um outro current time aqui, se ele já é maior ou igual a 10. Se ele for maior ou igual a 10, eu vou fazer as coisas de cima. Se ele for... Só desconectar isso daqui. Se ele for menor do que 10, ele vai fazer as coisas de baixo. Certo? Então, vamos lá. Se ele for maior do que 10, eu não quero que ele some. Certo? Então, eu vou colocar na condição false essa soma aqui. Por quê? Porque se ele não é maior ou igual a 10, ele vai vir pelo false. Se ele vem pelo false, ele vai estar somando o valor. Quando chegar em 10, ele vai parar. Pode deixar assim e dar um play. Vocês vão ver que ele vai contar até 10 e ele vai parar de contar. 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? Quando ele chega no 10, ele para de incrementar. Por quê? Porque basicamente, quando ele é maior do que igual a 10, ele vai vir para cá. Mas aqui não tem nada conectado. Logo, ele não faz nada. Sacou? Mas o que a gente quer? A gente quer, na verdade, quando ele vem aqui, ele passa a ser subtrativo. Certo? Então, se a gente vir aqui, copiar esse set... E em vez de adicionar, a gente subtrair, então vem aqui e coloca um menos. Eu copio esse current time aqui. Pode jogar esse current time aqui. O que vai acontecer? Basicamente, vocês vão ver que ainda não estará funcionando o nosso cronômetro, tá? Mas o porquê vocês vão entender logo depois de ver isso daqui, né? Vamos lá. Ele vai de 0 a 10 e quando chegar em 10, o que ele vai fazer? Ele foi em 10, aí ele subtraiu e começou a vir de uma forma muito doida. E agora ele já está vindo com um valor negativo. Por que disso? Primeiro ponto. A ordem aqui importa muito, tá? Por exemplo, o current time, a gente sabia que ele vai ser 10 quando ele chegar aqui, né? Porque ele só vai chamar aqui quando ele for maior ou igual a 10. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando esse número decimal menos 10. Olha a ordem aqui. Subtraction é A menos B. Ou seja, a ordem importa, né? Matemática básica. Mas só para deixar claro que nos nodes importa.
certo? Agora que a gente corrigiu a ordem, tá faltando uma coisa ainda. Se parar para pensar, se ele for maior ou igual a 10, ele vai subtrair uma vez. E aí ele vai ficar menor do que 10. Só que quando ele vier de novo, ele vai vir, vai somar de novo e vai tacar vai seguir em frente, né? Não é o que a gente quer. A gente quer que quando ele seja maior ou igual a 10, ele vai ficar diminuindo até chegar a zero. Quando ele chegar a zero, ele vai ficar aumentando até chegar a 10, certo? Aqui entra algo que é bem interessante nos controles de fluxo da Unreal. O que a gente pode fazer aqui se chama um node que se chama doOnce, certo? O que esse doOnce faz? Basicamente, o que ele faz é, ele só executa esse node uma única vez. E para ele executar de novo isso daqui, ele precisa ter um reset, beleza? E como que a gente vai fazer isso daqui a partir do doOnce? Basicamente, para fazer isso daqui a partir do doOnce, esse doOnce vai servir para setar uma variável nossa, que vai ser uma variável booleana. Booleana, para quem não sabe, é uma variável que só pode ser ou verdadeiro ou falso. Essa variável a gente vai querer saber se ela está, vamos dizer aí, somando. Vou colocar aqui em português mesmo, está somando, certo? Se isso daqui for true, significa que está somando. Se for falso, significa que não está somando, que está subtraindo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Essa variável está somando, ela vai começar como true. Então, eu vou compilar aqui, para eu poder setar esse valor aqui para true, certo? Com isso daqui setado para true, o que a gente vai fazer é chamar um outro node aqui que se chama flip-flop. Por que desse node flip-flop? Porque esse node flip-flop nos evita um grande trabalho que é basicamente definir quando que ele vai setar para true, quando que ele vai setar para false a nossa variável que está somando, sabe? O que eu quero é, se ele chamar o doOnce, ele vai fazer um flip-flop que é, se essa variável for true, ele vai chamar para false. Na outra vez, ele vai chamar para true. O que é esse flip-flop em poucas palavras? Cada vez que eu entrar aqui, ele vai fazer um chamado. O primeiro chamado ele vai vir em A. O segundo chamado ele vai vir em B. O terceiro chamado ele volta a vir em A. O quarto em B. O segundo em A. Ele vai ficar fazendo essa transição sozinho e ele mesmo gerencia esse flip-flop transição. E por que a gente quer isso? A gente quer que a primeira vez que ele chame, já que já vai começar como true, seja false. E quando ele chamar novamente, seja true, que é para voltar a ser soma, certo? Então, como ele já está somando, quando eu chamar esse doOnce, o que eu quero que ele chame só quando chegar em 10. Por quê? Porque aí ele vai fazer agora esse está somando ir para false, e agora que ele vai estar em false, ele vai estar subtraindo. Quando ele chegar em 0, eu quero que chame de novo esse doOnce. Por quê? Porque ele vai chamar o flip-flop, que vai chamar para 7 somando de novo. Então, ele vai voltar a somar, certo? Vamos lá, então. O que a gente vai querer com isso daqui é chamar ele numa sequência aqui, chamar ele nessa, um node chamado sequência. O que esse node sequência aqui faz? O node sequência, basicamente, ele dispara mais de um node, mais ou menos de uma só vez. Sabe? Então, o que eu quero? Quero que primeiro ele valide esse doOnce e passe por ele. Depois ele faça essas somas que eu quero aqui, certo? Eu vou fazer por aqui. E é aqui, em vez de verificar se ele é maior ou igual a zero, o que eu vou verificar é se está somando ou não. Se estiver somando, eu vou alterar aqui, né? Eu desconectar tudo isso aqui para não dar um nó na nossa cabeça. Se ele está somando, eu vou chamar isso daqui, que é a soma. Então isso aqui vem no true. Se ele não está somando, ou seja, se aqui for false, ele vai chamar a subtração. Beleza? Agora a última coisa que falta aqui para a gente fazer é lá no doOnce setar o nosso reset, né? Quando que vai resetar ele.
Basicamente, a gente vai resetar ele em dois momentos, né? O primeiro é se ele for igual a, ou igual ou maior a 10. E o segundo é se ele for menor ou igual a 0. Porque aí ele vai ficar nesse loop deles. Certo? Como que eu faço isso daqui? Basicamente, eu posso pegar esse current time e colocar. Se esse current time aqui for menor que 0, ou chamar aqui o node OR, né? O OR é basicamente o OU. Isso daqui, se o tempo atual for menor do que 0, ou se o tempo atual for maior do que 10, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, eu quero que ele entre nesse do 11. Caso contrário, eu não quero que ele entre. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dar um branch. True aqui. Vou trazer isso daqui para cá. Ou melhor, isso daqui vai vir aqui. O true vai vir no reset. Espera aí que eu me bananei um pouco. Vamos lá. Devagar e sempre. O que eu quero aqui é o seguinte. E logo quando ele comece, ele vem aqui e faça o seu flip-flop, né? Eu quero que ele start fechado, na verdade. E só quando ele der o reset que ele vai abrir esse portão. O que vai acontecer se a gente acompanhar a linha de raciocínio? O tick ele vai chamado várias vezes por segundo, certo? Então quando ele entrar aqui, ele vai primeiro vir aqui e daqui ele vai vir até o do once, certo? Nesse do once, o que vai acontecer? Ele vai estar fechado, logo ele não vai passar aqui, não vai fazer nada. Então ele vai vir aqui e vai ficar somando, certo? Porque já vai começar como true. Então ele vai ficar aqui somando, somando, somando. Mas a cada vez que ele soma, logo depois ele vai verificar aqui se o valor ele é menor do que 0 ou se ele já está maior do que 10. Se em algum momento ele ficar maior do que 10, ele vai vir até esse branch aqui como true e vai vir e resetar. Então, na próxima vez que o tick for chamado, a partir do momento que isso daqui tiver resetado, ele vai vir aqui, vai entrar, vai dar um do once, vai dar um flip-flop e vai mudar o valor para false. Então ele vai começar a subtrair. Ele começando a subtrair, o que ele vai fazer? Aqui sendo false, ele vai ficar chamando a subtração. Ele chamando a subtração, ele vai, em algum momento vai ser menor do que 0. No momento que ele for menor do que 0, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai vir aqui, vai dar um reset, e nesse reset ele vai vir para o B e vai setar para true. E por aí vai. Então ele vai ficar nesse flip-flop aqui. Aí a última coisa que falta fazer, vou adicionar mais um pino aqui. É aqui na terceira chamada, eu setar um novo texto, para ele ter a variável funcionando. Agora nos falta ver se está tudo ok. Vou deixar isso aqui um pouquinho para cima. Os nodes estão um pouquinho bagunçados, né? E fazer a programação enquanto explica dá um pouquinho de confusão, né? Mas dá um fluxo bem fluido, né? Então, vamos lá. Eu vim aqui colocar no play e agora dar um play. Vamos ver como vai estar o comportamento dele. Vai vir, vai somar até 5, 6, 8, 9, 10. Quando chegou no 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vamos ver se quando ele chegar no 0 ele vai voltar a subir, né? Chegou no 0 e começou a subir de novo. Tá vendo? Agora ele vai ficar nesse ciclo infinito aqui, que é o nosso fluxo. Se eu vim aqui e olhar aqui o que está rodando, ó, a gente consegue ver que ele está chamando. Tá vendo? A partir do momento que ele resetar aqui, vai aparecer um pulso aqui. Vamos ver. Aí, ó, viu? Ele deu um pulso aqui, entrou, ele está esperando agora o reset para poder dar o outro pulso para o flip-flop. Sacou? Então, o que vai ficar acontecendo? Ele vai ficar aqui somando, ó, deu o pulso, ele trocou o dado aqui para cima. E os blueprints da Unreal são muito bons para você aprender lógica de programação por causa disso.
Você consegue dar play e ver o fluxo funcionando na sua frente, entendeu? É como programar um pequeno computadorzinho de circuitos ali, quando você der play, você vê aquilo funcionando cada uma das partes. Enquanto que por código, você não consegue ter esse lado mais visual, né? É um tutorial bem focado em lógica de programação mesmo. Então, espero que vocês gostem. Deixa suas dúvidas aí. Valeu!